o chamado das águas antigas. Dizem que Atlântida nunca existiu, que era só mito, só fantasia. Mas e se alguém encontrasse o mapa? A taverna cheirava a cerveja velha e madeira úmida. Era o tipo de lugar onde histórias nasciam e morriam na mesma noite, onde homens de capa virada confessavam segredos que não deveriam ter, e onde aventureiros sem nome trocavam ouro por informação. Foi numa dessas noites que tudo começou. Sentados ao redor de uma mesa coberta de copos, mapas dobrados e cicatrizes velhas, estavam 4 pessoas que não tinham nenhuma razão lógica para confiar umas nas outras. E talvez fosse exatamente isso que as tornava tão difíceis de matar. A primeira era Vael, uma guerreira de pele bronzeada e cabelo trançado com fios de ferro. Ela não falava muito. Quando falava, todo mundo ouvia. Na cintura, uma espada de cabo desgastado que já tinha visto guerras antes dela nascer. Vael não era cruel, mas também não era gentil. Era precisa, era eficiente, e carregava nas costas a memória de um exército que ela não conseguiu salvar. Do outro lado da mesa estava Tessan, o mago. Velho demais para parecer assustador, jovem demais para ser ignorado. Ele usava um manto cinza coberto de símbolos que mudavam de forma de acordo com a luz da vela. As pessoas na taverna evitavam sentar muito perto dele, não por medo, mas por uma sensação estranha, como se o ar ao redor de Tessan sempre estivesse prestes a fazer algo inesperado. Ele entendia a natureza das coisas de um jeito que poucos magos vivos entendiam. Não só os feitiços em si, mas o que estava por baixo deles, a trama invisível que sustenta o mundo. Ao lado dele, roendo um pedaço de pão duro com total despreocupação, estava Mirk, uma ladina. Não do tipo que rouba com orgulho e faz questão que todo mundo saiba. Do tipo que você só percebe que roubou quando chega em casa e a bolsa está vazia. Mirk cresceu nas ruas de uma cidade que nem existe mais no mapa, apagada por um tratado que ninguém foi consultado para assinar. Ela tinha olhos rápidos e um sorriso que parecia inocente o suficiente para convencer pessoas de que ela era perigosa. E então havia Kadrin, um clérigo jovem demais para a fé pesada que carregava. Ele servia a Morat, divindade do mar e do esquecimento, um deus que os marinheiros respeitavam mais do que amavam, porque o mar nunca é gentil. Só é honesto. Kadrin tinha sido criado num templo costeiro e nunca tinha visto o interior de um continente até 1 ano atrás. Ele ainda se surpreendia com o cheiro de terra seca. Ele acreditava, de verdade acreditava, que havia algo sagrado no fundo do oceano. Algo que esperava. Naquela noite, a razão deles estarem juntos era uma só: o homem morto no canto da taverna. Ele havia chegado 3 horas antes, coberto de sal e com os olhos de quem tinha visto algo que não devia. Pediu um copo de água, só água. E antes de morrer, de causas que o curandeiro local não soube explicar, ele deixou cair uma bolsa no chão. Mickey a pegou primeiro. Claro. Dentro havia um pedaço de couro enrolado com corda de alga marinha. Quando Tessan o abriu sobre a mesa, todos pararam de respirar por um segundo. Não era um mapa comum. Era mais antigo do que qualquer idioma que qualquer um deles reconhecesse, mas de alguma forma era legível, como se o mapa quisesse ser entendido. As linhas mostravam o Oceano Ocidental em detalhes impossíveis para a época em que foi desenhado. E no centro, no ponto onde as correntes se cruzavam de um jeito que nenhum marinheiro vivo havia documentado, havia um símbolo: uma cidade. Uma cidade submersa. Tessan passou os dedos sobre o símbolo e sentiu alguma coisa pulsar. Não magia de escola. Algo mais velho do que isso. Isso é real. Ele disse, não como uma pergunta. Vael não disse nada. Dobrou os braços. Kadrin respirou fundo. As mãos dele tremeram levemente e ele as fechou com cuidado. Morat havia sussurrado sobre isso uma vez, num sonho que ele tentou esquecer. Mirk dobrou o mapa e enfiou na jaqueta. Então vamos, ela disse. E assim, sem cerimônia, sem discursos heróicos e sem a mínima garantia de que qualquer um deles voltaria, o grupo partiu em direção ao mar. A viagem até o porto levou dias. Eles cruzaram uma floresta onde as árvores tinham olhos, literalmente. Olhos de animais encastrados nas cascas,
resultado de algum feitiço antigo que ninguém se lembrava de ter lançado. Vael matou 3 lobos que tentaram uma emboscada com a eficiência entediada de alguém que faz isso há tempo demais. Mirk encontrou uma armadilha de caçador que teria partido o tornozelo de Kedrin e a desarmou antes que qualquer um percebesse o perigo. Tessan consultou as estrelas e corrigiu a rota 2 vezes, porque as estrelas às vezes mentem. Kedrin rezou. Sempre que parava, rezava, não pedindo proteção, mas pedindo permissão. É o que se faz quando se serve a um deus do mar. Você não pede que as águas sejam gentis, você pede licença para entrar nelas. No porto, contrataram um barco pequeno e um marinheiro velho que cobrou o dobro quando viu a direção que Tessan apontou no mapa. Ele disse apenas uma coisa antes de aceitar o ouro: ninguém volta dali. Mirk sorriu. Nós não somos ninguém. O Oceano Ocidental não era como os mares que eles conheciam. Era mais escuro, mais quieto. Mesmo quando o vento soprava forte, havia um silêncio embaixo, como se a própria água estivesse prestando atenção. No terceiro dia, o marinheiro velho foi embora. Não fugiu. Só acordou de manhã, olhou para o horizonte à frente e disse que havia chegado até onde podia. Desceu numa barca pequena sem olhar para trás. Eles assistiram ele remar em direção ao nada, até sumir. Ninguém comentou. Tessan passou horas estudando o mapa e as correntes ao redor. Havia uma convergência ali, um ponto onde o oceano parecia dobrar sobre si mesmo, como um tecido franzido. Era onde a cidade estava. Estava embaixo, bem embaixo. O problema era óbvio. Não havia como descer, não da maneira normal, pelo menos. Tessan ficou em silêncio por um longo tempo, o tipo de silêncio que os outros já aprenderam a reconhecer. Não hesitação, mas cálculo. Ele estava procurando dentro do que sabia algo que se encaixasse no que precisavam. Não um truque, uma solução real. Quando falou, foi com a voz calma de quem acabou de resolver um problema que existia há séculos. Havia um feitiço antigo, não da escola de evocação, não de ilusão. Algo mais fundamental, algo que mexia com a própria relação entre um corpo e o ambiente ao redor. A magia não criava brânquias nem transformava pulmões. Ela simplesmente reescrevia o acordo entre eles e a água. Por algumas horas, o oceano os aceitaria. A pressão não esmagaria. A respiração seria possível. O movimento seria livre. Ele precisava de tempo para preparar e de silêncio. Mas o oceano não estava com humor para silêncio. A água ao redor do barco começou a mudar. Primeiro a cor, do azul profundo para algo entre o verde e o negro. Depois o cheiro, sulfuroso, antigo, como se o fundo do oceano tivesse decidido subir. E então o barco começou a tremer. Vael estava de pé antes que alguém dissesse uma palavra, espada na mão, olhos no mar. Ele veio devagar. Isso foi o que surpreendeu. Não a velocidade, mas a calma. Tentáculos primeiro, cada um com a espessura de uma árvore secular, emergindo um por um à superfície. Depois, a massa do corpo, enorme demais para ser processada de uma vez, o tipo de tamanho que o cérebro recusa a aceitar. Olhos do tamanho de casas, uma boca que parecia uma ferida no mundo. O Kraken. Kadrin murmurou uma prece curta em direção ao mar. Desta vez pediu proteção. Morat devia entender. Mirk avaliou as distâncias com olhos frios, calculou o ângulo de cada tentáculo e começou a se mover para a lateral do barco, não por covardia, mas por posicionamento. Ela era mais útil em pontos cegos do que no centro de tudo. Vael lançou a primeira corda de escalada em direção ao casco do que parecia ser a parte mais baixa de um dos tentáculos, e começou a subir. Isso era Vael. Quando a coisa era grande demais para matar de longe, ela se aproximava. Tessan não parou o feitiço, continuou. Ignorou o barco tremendo, ignorou o barulho impossível do Kraken, ignorou o spray de água salgada que encharcou o manto. Havia apenas o feitiço e o que precisava ser feito. O combate foi caótico da forma que só combates reais são. Não linear, não limpo,
cheio de momentos em que parecia que tudo ia acabar da pior maneira possível. Um tentáculo varriu o convés e Kadrin apenas rolou para o lado, levantou as mãos e lançou uma onda de energia sagrada que fez o Kraken recuar por um segundo. Suficiente para Vael se reposicionar sobre a criatura e enterrar a espada num ponto que parecia causar dor real, dor de verdade, não só de resistência. Mirk desapareceu por um tempo. Isso era outra coisa sobre Mirk. Ela desaparecia, e quando reaparecia, geralmente havia resolvido o problema de um ângulo que ninguém havia considerado. Desta vez, ela emergiu pelo lado de trás da cabeça da criatura, com um punhal de prata que havia comprado num mercado há 6 meses sem saber por quê, cravado num ponto que parecia um olho secundário, um órgão de sentido que o Kraken usava para rastrear presas no fundo escuro. A criatura perdeu a orientação, e Tessan terminou o feitiço. Ele ficou de pé no centro do barco destruído, levantou os braços e disse em voz alta palavras que não existem em nenhuma língua falada no mundo da superfície. Algo respondeu. Não o Kraken, não o mar. Algo mais embaixo de tudo isso. A luz ao redor do grupo mudou. Ficou azul, profunda, como se eles já estivessem dentro da água mesmo ainda em cima dela. Vael sentiu o acordo. Era assim que Tessan havia descrito. Não uma sensação de magia, mas uma sensação de permissão. O Kraken fez um último movimento desesperado. Vael o encontrou com a espada, Kadrin o empurrou para longe com tudo que Morath havia lhe dado, e Mirk estava no lugar certo na hora certa, que é o único superpoder que ela sempre havia reivindicado. A criatura desceu, lentamente, com peso, com o tipo de morte que leva tempo porque a coisa era muito grande para morrer rápido. E no silêncio que ficou, boiando na água, havia alguma coisa. Um objeto. Kadrin foi o primeiro a alcançá-lo. Era uma pedra do tamanho de um punho, cor de concha de ostra com veias de luz que pulsavam como um batimento, irregular, como um coração cansado, mas teimoso. Kadrin a segurou e sentiu o peso dela. Não o peso físico. O outro. O peso de algo que carrega propósito. O coração das éguas. Ele havia lido sobre isso num texto fragmentado no Templo de Morath quando tinha 12 anos. Havia pensado que era metáfora. Não era. Desceram em silêncio. O feitiço de Tessan funcionou exatamente como ele havia descrito. A água os aceitou. A pressão não os esmagou. Eles podiam respirar. Não como no ar, mas da forma que o oceano permitia, com a calma de quem foi incluído em algo maior do que si mesmo. A descida levou tempo. O fundo do oceano naquele ponto era mais fundo do que qualquer coisa registrada em carta de navegação. E enquanto desciam, as coisas mudavam ao redor deles. Primeiro, a ausência de luz natural, e depois, paradoxalmente, luz de outra origem. Colunas de pedra cobertas de bioluminescência azul e verde, estruturas que não eram naturais. Muros, arcos, torres quebradas, mas ainda em pé, cobertas de corais e criaturas que nunca haviam visto luz de superfície. Uma cidade. Atlântida. Não era grandiosa do jeito que as histórias diziam, era grandiosa do jeito que as ruínas são, com a grandeza silenciosa das coisas que existiram plenamente e ainda existem em fragmentos. As ruas ainda eram ruas, as praças ainda eram praças. Havia estátuas de pedra preta com faces que nenhum deles reconhecia como humanas, mas que tinham uma postura que transmitia algo que talvez fosse sabedoria, talvez fosse tristeza. Vael andava na frente, espada na bainha agora, não por relaxamento, mas por respeito. Havia algo sagrado aqui que ela não queria profanar com metal desenhado. Mirk caminhava devagar. Ela, que nunca andava devagar, estava quase parada em certos pontos, olhando para mecanismos em portas de pedra que ela não conseguia entender, mas que reconhecia como engenhosidade. Alguém havia resolvido problemas aqui que os construtores da superfície ainda nem haviam formulado. Kadrin chorava, sem constrangimento. As lágrimas se misturavam com a água ao redor, e ele deixava isso acontecer. Morath sabia. Morath havia sempre sabido. O Deus não havia dito porque algumas coisas precisam ser encontradas, não contadas. Tessan registrava. Não com papéis, não havia como escrever ali embaixo, mas com os olhos e a memória, e a forma como os magos mais velhos documentam o mundo, com atenção absoluta, ao detalhe que outros descartam como irrelevante. No centro da cidade havia um templo,
E no centro do templo havia uma câmara, e na câmara havia um altar, e o coração das éguas, que Cadrin ainda carregava, começou a pulsar com força quando eles se aproximaram, não de forma ameaçadora, de forma reconhecida, como quando você volta a um lugar que conheceu muito tempo atrás e o lugar te reconhece de volta. O altar tinha 4 encaixes, 4 formas diferentes, cada uma correspondendo a uma das classes que representavam, não por magia arbitrária, mas por algo mais parecido com história, como se este lugar houvesse esperado especificamente por um grupo como eles: guerreiro, mago, ladina, clérigo, as 4 perspectivas que juntas formavam uma visão completa. Eles se olharam. Não houve discussão, não havia o que discutir. Cadrin colocou o coração das éguas no altar. O que aconteceu em seguida foi difícil de descrever não porque foi caótico, mas porque foi o oposto. Foi tão ordenado, tão inevitável, que a mente tentava resistir ao significado. A luz pulsou em ondas concêntricas. A câmara vibrou com um som que não era bem um som, mas que todos sentiram no peito. E os 4 se sentiram conectados. Não fundidos, não apagados, conectados, como instrumentos diferentes tocando a mesma nota por um momento. A força de Vael estava lá, a sabedoria de Tessan, a perspicácia de Mirk, a fé de Cadrin. Algo maior do que qualquer um deles se ergueu por um momento e reconheceu o que havia sido depositado ali. E então, acabou. Eles eram os mesmos, mas não eram mais apenas o que eram antes. Vael olhou para as próprias mãos. Os nós dos dedos haviam parado de doer pela primeira vez em anos. Ela não disse nada sobre isso. Tessan fechou os olhos por um longo instante. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Não mais poder, mas mais presença. Como se ele finalmente ocupasse completamente o espaço que o conhecimento dele havia aberto. Mirk encontrou na bolsa um objeto que não estava ali antes. Uma moeda pequena, preta, com o símbolo da cidade. Ela a virou entre os dedos por um tempo e depois aguardou sem comentar. Cadrin olhou para cima em direção à superfície que não conseguia ver e sussurrou uma última oração. Desta vez não de agradecimento, de comprometimento. Eles subiram em silêncio. A superfície os recebeu com o sol, com o vento, com o barulho do oceano sendo apenas o oceano. Não um monstro, não um guardião, apenas água e sal e profundidade. O barco havia sobrevivido, danificado, mas flutuante. Mirk começou a fazer os reparos imediatamente. Vael ficou na popa olhando para o horizonte onde a água era escura. Tessan abriu um caderno novo e começou a escrever. Cadrin murmurou para o mar. Encontramos. Ninguém sabe com certeza o que foi trazido à tona naquele dia. Não há registros nos livros que governos guardam. Não há nome para o que aconteceu na câmara do templo submerso. Mas em certas tavernas, nas noites em que o vento bate diferente e a vela tremeluz sem razão, dizem que há 4 figuras que aparecem às vezes, não como fantasmas, como pessoas reais, que pedem uma bebida real e pagam com moedas reais. Só que as moedas são pretas e têm um símbolo que nenhum cambista reconhece. E as pessoas que ficam perto o suficiente para ouvir o que conversam dizem que não é sobre o que fizeram, é sobre o que ainda está lá embaixo, esperando. Se você quer continuar acompanhando essa saga, se inscreve no canal.